cheguei a uma conclusão esses dias de que eu preciso começar a aparecer mais na internet. E eu não tô falando de ficar mais famoso, de viralizar, ou então que todo mundo me conheça, sabe? Eu acho que no momento da internet que a gente tá hoje, você decidir aparecer mais, expressar mais ali as suas opiniões, o seu ponto de vista sobre as coisas na internet, é a decisão mais estratégica que você pode tomar a médio e longo prazo. E principalmente se você já vende alguma coisa, né? Se você já tem um produto, se você presta um serviço, ou se você tá tentando criar um projeto, se você pretende ter uma comunidade engajada no futuro, uma marca, né, que seja. E em todos esses casos, você consegue tirar pontos muito positivos no futuro se você começar agora a expor ali o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua realidade, né, a história da construção desse projeto. E eu comecei a pensar nisso olhando para tudo que passou pelo mercado digital nesses últimos anos. Lá no início, muita gente ganhou muito dinheiro vendendo curso, vendendo e-book, mentoria, metodologia, sei lá, que seja. Eu não tô falando que todo mundo fazia coisa errada, tá? Não é isso. Mas o mercado, ele era muito menos maduro do que é hoje. As pessoas acreditavam mais fáceis nos anúncios, né? Inclusive a gente tinha menos anúncios, tinha também menos concorrentes, ou seja, tinha menos pessoas falando do mesmo assunto na internet. Só que depois o mercado foi mudando, né? Ele foi evoluindo. E aí foi tendo mais anunciantes, né? Cada vez mais ofertas cada vez mais agressivas. Os golpes também começaram a aparecer, né? E as pessoas cada vez mais foram ficando mais frustradas por comprar um produto que prometia uma coisa, mas na entrega você não tinha absolutamente nada do que era prometido. E por conta disso, naturalmente, o público foi ficando mais esperto. Mas hoje, quando uma pessoa vê um anúncio muito perfeito, com uma promessa ali muito absurda, ela já fica ali com o pé atrás. E isso é tão verdade que hoje em dia, quando você vê um influenciador postando algo sobre o produto, né? Uma publi, você fica assim, pô, será que esse cara gostou mesmo disso? Ou será que ele foi pago pra falar disso? Ou então, pô, não vou nem considerar o que esse cara tá falando, porque claramente isso aqui é uma publicação. Então, ele gostando ou não, ele vai falar bem desse produto. Antigamente, as pessoas sabiam que era publicidade, mas comprava. Já hoje, quanto menos um anúncio tenta não parecer ali uma venda, um convencimento em cima do cliente, e sim quase que uma dica sorrateira pro cliente pegar, mais chance ele vai ter de conseguir essa venda. E é aí que eu acho que entra o ponto principal desse vídeo. Pra mim, cada vez mais a saída vai ser a confiança. Ou melhor, confiança e atenção. Onde tem essas duas coisas, as oportunidades elas começam a aparecer. Às vezes ela aparece em forma de venda, às vezes em forma de parceria, ou então de um convite para um evento, né? Ou para fazer um projeto junto com alguém. Mas tudo vai girar em torno da pessoa lembrar e confiar minimamente ali em você naquele momento. E a confiança, ela não se cria do nada. Uma promessa muito forte ou um site bonito pode sim fazer uma pessoa ir lá e clicar, ou um Instagram ali muito bonito pode também chamar a atenção, mas a confiança mesmo, ela vem de convivência. Ela vem da pessoa te ver ali várias vezes, dela entender seu jeito, dela acompanhar ali a sua evolução e perceber que você não aparece só para vender alguma coisa para ela. Foi aí que eu pensei, independente de qual seja a minha área, se eu quero empreender ou se eu quero seguir uma carreira ali mesmo, se eu não aparecer, alguém que faz a mesma coisa que eu vai aparecer. E essa pessoa com certeza vai sair na minha frente. E assim, talvez ela nem seja melhor, talvez ela saiba bem menos que eu, e talvez ela nem tenha tido a experiência que eu tive. Mas se ela aparece mais, se ela comunica melhor, e se ela cria ali mais conexão, ela vai ser lembrada primeiro, e ela vai ter um peso maior que o meu. Que sou um mero desconhecido na fila, não adianta você ser bom se ninguém sabe que você existe. Você pode ter boas ideias, bons projetos, ou até algo para vender ali no futuro, mas se hoje ninguém sabe quem você é, ou por que deveria confiar em você, tudo fica mais difícil. Eu acho que por muito tempo eu fiquei ali nos bastidores dos meus projetos, sabe? Hoje eu tenho projetos completamente diferentes um do outro. Eu tenho uma agência de marketing, eu tenho também uma comunidade de importação e agora eu tô entrando nesse meu posicionamento pessoal e profissional na internet, né? Na área do marketing. Inclusive, todos esses projetos eu tenho o canal no YouTube para eu expor. Cada um eu falo de uma forma. Por exemplo, aqui nesse canal pessoal vai ser um vídeo assim mais lo-fi, que nem eu tô aqui na minha cama, falo o que eu penso, tal, do jeito que eu quero. Nos outros, pelo menos no da agência, conteúdo mais roteirizado, focado pro meu nicho, para as pessoas que eu atendo. Na comunidade, focado pros meus clientes, o que eles buscam, o que eles compram, o que eles gostam de importar, como importar, melhor forma de importar. E também roteirizado, bonitinho, para não ficar enchendo muita linguiça. O lance é que todos esses projetos, ou eles melhoraram, ou eles vão melhorar pelo fato de eu aparecer. É muito diferente você vender algo para alguém que não te conhece, que nunca te viu na vida, do que para uma pessoa que realmente acompanha ali o seu conteúdo, que ela entende seu jeito e ela gosta da forma que você pensa e que você se expressa. Se a pessoa já te conhece, a venda ela não parece forçada. Ela parece uma consequência natural de uma confiança que foi construída com o tempo ali, sabe? Não é alguém aleatório tentando te empurrar alguma coisa. É meio que uma continuação da relação que você já começou a criar com essa pessoa. E é isso que eu queria fazer. Eu quero construir isso com paciência,
sem fingir ser um personagem, sem parecer, sem pagar de guru, e sem fingir ter uma vida perfeita ou fingir que eu tenho todas as respostas do mundo. Tem um livro chamado Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon, que ele fala que a ideia não é você se autopromover de um jeito forçado, sabe? É mais sobre mostrar o processo, mostrar o que você tá aprendendo e o que você tá construindo. E pra mim isso faz muito sentido, porque eu não quero aprender ou ensinar só quando eu tiver um resultado muito bonito pra mostrar, sabe? Eu quero mostrar também a construção, ou seja, eu quero falar do meu jeito, sobre as coisas que eu penso, sobre meus aprendizados, meus erros, meus acertos e as coisas que eu tô realmente tentando construir. E claro, isso com o que eu acredito que é o certo hoje, né? Eu posso daqui a 1, 2, 3 anos mudar a minha opinião e pensar de uma forma completamente diferente do que eu penso hoje. E pra mim essa é uma das partes mais importantes, porque eu ser eu mesmo vai facilitar essa continuidade. Porque se eu tentar agradar todo mundo, eu não vou construir nada com profundidade. Eu vou ficar sempre ali em cima do muro, na corda bamba, pra não cair pra nenhum dos lados e acabar não agradando ninguém. Eu vou ser só um genérico qualquer. Agora, se eu falar do meu jeito, quem tiver que gostar de mim, vai gostar. E quem não tiver que gostar, já não ia gostar de qualquer jeito. Então, né, não tem como eu controlar isso. E existe muita gente no mundo ainda. Vai ter gente que vai te apoiar, gente que vai criticar, gente que vai, só ficar olhando. E tá tudo bem. E uma coisa que você tem que ter antes de começar é você ter a maturidade de você colocar elogios e críticas na mesma caixinha. Porque a crítica, ela pode te travar, mas o elogio, ele vai acabar te acomodando. A pessoa te elogia, você fala. Não é que você fala, né, mas o seu corpo, o seu cérebro, ele tem a sensação de serviço feito. Concluído. Recebi um elogio, o trabalho foi feito. Não preciso mais crescer mais, aprender mais ou dar continuidade nesse projeto. Então eu acredito que o caminho seja você tratar os dois com um peso só. Crítica, ofensa, elogio, apoio, enfia tudo no mesmo saco e ignora e só segue em frente. Você pode, agradece e tal. Se você quiser discutir por uma crítica também você critica. Mas você tem que ter na sua cabeça que isso não serve de nada. Você bota no mesmo saco e ignora e sempre toca em frente de qualquer maneira. Sendo bem sincero, eu acho que o mais difícil não é nem você aparecer. O mais difícil é aquele momento pré-gravação, de você escolher o tema, organizar as ideias, escrever o roteiro todo, revisar o roteiro, começar a gravar, editar e depois postar o vídeo. Antes de você começar, parece tudo muito maior do que realmente é. Você cria uma procrastinação na sua cabeça em cada uma dessas etapas. Eu também faço isso às vezes, muitas inclusive. Mas assim que eu começo, a coisa flui. Principalmente quando eu consigo eliminar todas as distrações que eu tenho. No meu caso, a minha principal distração é o celular. Então, se meu celular estiver longe ou mudo, longe de mim, o trabalho flui perfeitamente. Aí depois que eu posto o vídeo, eu paro, olho pro vídeo lá postado, penso assim, era isso? Essa preguiça, essa dor de cabeça que eu pensava que eu tinha antes de começar a fazer, tem que gravar esse vídeo, tem que fazer esse roteiro. Agora que o vídeo tá postado, eu olho pra ele e falo assim, meu Deus, foi só isso que eu tive que fazer? Simples desse jeito? Tá postado? Tá feito? Ou seja, o tempo todo era meu psicológico tentando me impedir de fazer uma coisa que eu sabia fazer e que era simples fazer. E não difícil. E todos nós somos humanos, pessoal. Todo mundo vai passar por isso em qualquer coisa da vida. Na faculdade, na escola, no trabalho. Isso vai afetar todo mundo. Aí você tem a pessoa que quer criar um canal, mas fica esperando ter um cenário perfeito. A pessoa quer começar a postar no Instagram, mas ela não quer ter pouca view. Ela quer sempre viralizar. E principalmente de cara, ela não quer ter vídeos com pouca view no perfil. Ou então uma pessoa que tá ali ainda estudando e ela quer falar sobre o que ela aprendeu, mas ela fica preocupada com o que os outros vão pensar. Eu realmente acredito que hoje criar conteúdo, independente da área que você esteja, vai ser um diferencial muito grande pra você. E eu não consigo enxergar um motivo forte o suficiente para fazer alguém não começar a postar conteúdo na internet. Você só precisa entender que ninguém começa pronto. Talvez seja esse o ponto, sabe? Você não precisa começar com uma referência. Você começa e com o tempo você vira uma referência. Você posta o primeiro vídeo para começar a construir a sua autoridade e com o tempo você cria ali a sua comunidade. E quando você aceita isso para uma visão de médio e longo prazo, o medo de flopar diminui muito. Por exemplo, eu tô postando esse vídeo aqui, vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu tô nem aí se ele flopar, se ele der 100 views, 30 views, 200 views. Daqui a 3 anos eu vou ter 50, 100 vídeos no canal e esse aqui vai ser só mais um. E provavelmente o efeito cascata do YouTube vai fazer esse vídeo ter muitas views, sabe? Então se eu gravar um vídeo, postar ele e ele não performar, tudo bem, ele é só mais um vídeo. Agora se eu posto 30 vídeos esse ano, posto 60 vídeos ano que vem, eu vou ter dados, eu vou ter métricas, eu vou ter uma análise para eu saber o que funcionou, o que não funcionou, quais foram os melhores temas, as melhores abordagens que me deram mais inscritos, me deram mais views e mais retorno, né? Se eu estiver vendendo alguma coisa, um produto, um serviço, que seja. E com o tempo, novas pessoas vão chegar, pessoas vão sair, seja lá qual seja o motivo, mas o ponto é, nesse tempo todo que passar, eu vou estar acumulando experiência, tempo de tela e confiança. E isso vai mudar completamente a forma de eu vender qualquer coisa. Pra mim é uma diferença muito grande você simplesmente vender uma oferta e você construir uma presença, sabe? Uma oferta, ela pode ali vender bem hoje. A oferta pode ter batido, o cliente tem aquele problema e pum, comprou. Agora uma presença construída da forma correta, ela vai vender por anos. E talvez esse vídeo seja justamente o início disso pra mim. O começo de uma fase onde eu quero falar mais, aparecer mais, mostrar mais o que eu penso
e compartilhar as minhas experiências, né, nesse trajeto todo. E se você sente que você também precisa aparecer mais, talvez a mensagem seja essa. Você não precisa esperar estar pronto. Você não precisa do melhor cenário, da melhor câmera, do melhor roteiro. Você só precisa começar. Apenas comece. Nos seus primeiros vídeos você já vai aprender alguma coisa. Seu jeito de falar, a melhor forma de falar, onde você tá falando errado, onde você tá se embolando, ou tá sendo redundante, não sei. Onde no vídeo ficou muito robótico, o que ficou feio, o que você gosta de falar. Vai começar a entender melhor com o tempo quem são as pessoas que gostam de assistir os seus vídeos, de acompanhar o seu conteúdo. Um nicho ali, sabe? Um perfil de pessoa, uma persona. E talvez apareça algumas views, alguns inscritos, alguns comentários. Ou uma simples pessoa vai entrar, assistir e comentar: caramba, cara, era exatamente isso que eu precisava ouvir agora. E daqui a um ano, se você continuar, a sua visão sobre esse processo inteiro vai ser bem mais simples, bem mais profunda e muito mais tranquila. Você vai olhar pra trás e vai perceber que o mais difícil era você vencer aquela ideia de que você não podia começar. Então eu acredito que essa é uma decisão muito estratégica, muito correta pro meu futuro, pros meus projetos, pras coisas que eu quero criar no meu futuro, né, pra minha criação de conteúdo em si. Mas acima de tudo, eu realmente acredito que a confiança ela se constrói antes da venda. Tem uma frase muito legal que é: o melhor momento pra você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. E se eu quero que as pessoas confiem cada vez mais em mim, eu preciso aparecer o quanto antes. Então, no final das contas, eu acredito que esse vídeo é sobre isso. Sobre entender que aparecer não é só você postar por postar, e sim começar a construir uma confiança antes que você precise dela. Ou melhor, antes que ela faça falta em algum momento. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar essa fase nova comigo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos serão cada vez melhores e eu espero sempre trazer algo de melhor tanto pra mim quanto pras outras pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!